Bora, agora eu quero falar contigo sobre função horária. Mas antes de eu falar contigo sobre função horária, eu quero fazer tu entender como que eu vou aplicar a função aqui. Vamos imaginar o seguinte, tá? Fazer um exemplo qualquer, assim. Vamos brincar que agora eu estou contratando todos vocês aí, tu que está assistindo a minha aula, vou te contratar para ser meu aluno. E eu vou dizer assim, ó, tu vai ganhar uma grana para cada hora que tu estuda. E eu vou estabelecer aqui uma grana, vou te dar uma mesada, tá? Tu vai ganhar o seguinte, ó. Tu vai ganhar o valor de R$10, certo? Estou dando um exemplo. R$10 para cada hora de estudo. R$10 por hora. Isso tu vai ganhar de grana, certo? R$10 por hora. E assim, só porque tu começou a estudar, tu começou ali, eu vou dizer que tu vai ter um dinheiro inicial. Ó, um dinheiro inicial de 50 pila, só porque tu começou a estudar. Então tu ganhou 50 pila porque tu comprou a apostila, e daí tu ganhou 50 pila e tu vai ganhar R$10 a hora. Vamos lá, se tu estudar o curso todo aí, tu estudar, ficar estudando 150 horas, tá? 150 horas. Quanto de grana que tu ganharia? O que tu pode fazer aqui? A gente ia brincar, né? Ó, o teu dinheiro, ele é igual ao quê? Ele é igual ao teu dinheiro inicial, que seria 50, mais quanto que tu ganha por hora, vezes quantas horas, tu concorda que é isso que tu vai fazer? Ah, eu ganho 10 horas, deu R$1.500, só que eu ganhei 50 pila, opa! Nesse caso deu R$1.550. Tá entendendo que eu fiz uma função aqui? Aqui é uma função. Eu poderia dizer que a função dessa brincadeira aqui é D, que equivale a 50 mais um 10, vezes o tempo que eu estou estudando. Isso aqui é uma função que define o quanto que tu vai ganhar na regra que a gente inventou. Inventei uma regra qualquer. Bom, o que eu vou fazer contigo agora? A gente vai brincar de criar uma função horária para definir as posições do corpo em função do tempo, ou seja, mantendo uma velocidade constante. A gente vai falar de função horária do espaço ou da posição. Vamos usar como exemplo esse primeiro aqui que a gente usou na aula passada, no vídeo passado, tá? O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Nesse caso, eu tenho um cara que saiu da posição 200 e eu quero criar uma função, eu quero encontrar a posição final. Então, qual é a letra que representa a posição final para a gente? A letra que representa a posição final é o S, né? Agora, o que acontece aqui? Que conta que a gente fez para chegar nesse 440? A gente multiplicou a velocidade com o tempo e somou no final com a posição inicial, né? Porque 240 mais 200 é 440. Então, qual é a letra que representa a posição inicial? A posição inicial é o S0. Aí eu vou colocar aqui mais esse segundo elemento aqui, que foi a velocidade vezes o tempo. Sabe o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de mostrar para ti a função horária da posição. Tá? É a função horária da posição. Uhum. E como que a gente chegou aqui? Tu tá vendo que eu defini? Essa aqui é a posição inicial. Essa aqui é a velocidade, o tempo 1 minuto. E o que é isso aqui? A posição final. Então, se eu quisesse escrever a função desse movimento aqui, a função desse movimento é S, que é igual ao S0, mais a velocidade, que é 4 vezes o tempo. Essa aqui é a função horária desse movimento. Entende? Vem comigo. A função horária é a regra daquele movimento. Nesse movimento, qual é a posição inicial? 200. Nesse movimento, qual é a velocidade? 4 metros por segundo. Então, é isso. Tendo uma função horária, a gente vai conseguir prever o que está acontecendo no movimento. Se eu botar aqui o 60, olha o que vai acontecer. S é igual a 200 mais 4 vezes 60. 240 mais 200, 440 ali. Então a função horária é isso. Professor, é desse jeito que a gente descobre a função? Não, na verdade eu estou usando um modelo matemático. O que eu estou usando aqui?
eu estou usando a função da reta, tá? Ó, a função da reta, tá? Uma reta. O que diz a função da reta? Tu lembra da matemática? Vou fazer bem rapidinho para não te incomodar, mas é bom tu saber isso, ó. É bom tu saber isso. Lembra que na matemática tem isso aqui, ó. Esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Vamos fazer o seguinte, se ele começa do Y aqui, da posição 200, tá? E ele bota aqui o número 60, e ele chega até aqui, ó. Sabe o que vai ter aqui? 440. Não parece um troço da matemática isso aqui? O que tu ia fazer na matemática? Tu ia dizer assim, ó. Y é igual a x mais b. Quem que é o b aqui? O b é o 200. Lembra que esse aqui é o coeficiente linear? E quem é o a? O a é o coeficiente angular. Eu pego esse delta y aqui, pego esse delta x aqui e faço uma divisão. Tu lembra? Para eu achar o a aqui, ó. Eu venho aqui no A. Quem é o A? Esse menos esse. Tá vendo? Delta é um menos o outro. Esse menos esse dá 240. Dividido por 60, quanto que deu o meu A? 4 é o meu coeficiente angular. Então o Y ficou igual a 4x mais 200. Essa aqui é a função dessa reta. Eu estou usando a matemática aqui, tá? Só que agora o que vai acontecer? Na matemática a gente tem y, x aqui, essa reta ela tem um significado. O que varia é o S, a posição. Então aqui, ó, esse aqui é a abscissa e a ordenada. Então aqui o tempo a gente vai no eixo x, vai colocar no eixo x. Então essa função aqui, se a gente fosse plotar um gráfico, seria assim, ó. Olha aí, plotar um gráfico quer dizer fazer um gráfico de um jeito x. Espaço percorrido em metros, olha, ó, tempo em segundos. Tudo começou onde? Na posição 200. Chegou aqui no 440 e levou 60 segundos. O que eu tenho aqui? Tu viu? Mesma coisa. A diferença é que aqui a gente está falando de movimento uniforme, espaço percorrido e velocidade. Como é uma reta, significa que isso aqui representa um movimento uniforme. Muito bem. Professor, tem um outro jeito que eu posso pensar isso aqui? Claro que tem. A gente sabe que no movimento uniforme, a velocidade média, ela é igual à velocidade em qualquer instante, né? Porque ele não muda a velocidade. A velocidade média é essa. Imagina que eu tenho um salário de R$1.000 por mês. Todo mês igual. Na média, quanto eu ganho por mês? R$1.000. É isso. Então, a gente sabe que a velocidade nada mais é do que o espaço percorrido pelo tempo. Vamos fazer assim, ó. Joga esse cara para lá. Tuf! Puf! Cai lá. O que eu tenho aqui? Velocidade vezes o tempo é o ΔS. Eu gosto de brincar assim, ó, tipo aplicativo. Se tu vai abrir o ΔS, o que acontece? O ΔS, na verdade, é S menos S0. Vamos isolar o S, jogar para lá o S0, o que eu vou ficar? VT mais S0 é igual a S. Se eu inventei, o que vai dar? S é igual a S0 mais VT. Então, a gente está falando ainda da mesma coisa. É só um jeito diferente da gente olhar ali a formulazinha da velocidade. O que a gente viu agora, então? A gente viu a função horária da posição. O que ela é? S que é igual a S0 mais VT. Se eu pedir por acaso, vamos lá. Vou botar aqui um exemplo do prof para te entender. Exemplo do prof 1 desse vídeo. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui uns caras assim, desse jeito. Vou colocar duas situações para a gente brincar de fazer a função. Esse cara aqui, ó, ele saiu da posição 20 metros e ele está indo para frente, tá? Bem feliz, dançando ali até, né?
com uma velocidade de 2 metros por segundo. Agora, esse cara aqui, ele está numa posição, vou colocar que ele está na posição 40, só que agora eu vou fazer assim, ó. Ele está indo para trás com uma velocidade de 3 metros por segundo. A gente sabe, né? Esse movimento aqui, no meu exemplo, é dito progressivo. Por que ele é progressivo? Vimos na aula passada. Movimento progressivo, velocidade positiva. Esse movimento aqui é um movimento retrógrado, ele está indo para trás. Quando ele vai passando o tempo, as posições vão diminuindo. Então, matematicamente, a velocidade desse cara tem que ser negativa. É um movimento retrógrado, movimento progressivo e movimento retrógrado. Vamos escrever a função desse cara aqui. Olha só. S é igual. Quem é o S0? A posição inicial, 20. O que eu estou usando? Lá em cima. Ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Por que eu vou colocar mais? Porque para frente o movimento é progressivo. Então eu quero que vai aumentando. 22, 24, tem que ter um mais aqui. Aí eu tenho 2 vezes o tempo. Sabe o que eu acabei de escrever aqui? A função horária para esse movimento. É a regra daquele movimento em especial. Então aqui S igual a 20 mais 2t. Movimento progressivo, velocidade positiva. Vem. Agora olha só. Se eu quiser escrever a função desse cara aqui, S é igual. A posição inicial é o 40. Como ele está indo para trás, eu tenho que colocar o menos. 3t. Essa aqui é a função desse movimento, que é um movimento, olha só, é retrógrado, com velocidade negativa. Agora, nos exercícios, a gente vai fazer os clássicos para aplicar a função horária e fazer umas continhas de movimento uniforme. Fica aí, agora são 5 exercícios de atividade. Vamos junto?